Bom, gente, vamos retornar agora ao vídeo. Vamos falar agora de MMC e MDC. O vídeo passado falamos tudo o que você precisa saber, certo? De matemática básica do bloco 1, ou seja, de múltiplos divisores. Agora vamos falar de MMC e MDC. Tranquilo? Veja bem, ó. O que é MDC na verdade? É o máximo divisor comum. Vamos imaginar o seguinte, dois rapazes têm uma blusa preta. Eu posso falar o seguinte, o que eles têm em comum? Eles são homens, é uma ideia, ou também tem o quê? Eles têm blusas pretas. Então, quando você vê a palavra comum, quer dizer que tem que ser mais do que dois elementos, ou melhor, mais do que um elemento, de 2 a mais elementos. Por que você fala isso, Ricardo? Porque já caiu na questão da Unifax 2018, que a gente vai fazer de medicina, que era o número 96, e o texto dela tendenciava tudo a parecer que era uma questão de MDC, mas na verdade era uma questão de divisores. Por quê, Ricardo? Porque ele só tinha um elemento. Então, não posso falar o seguinte para você, qual é o MMC de 10? Qual é o MDC de 10? Qual é o MMC de 50? Qual é o MDC de 50? Não posso. Para eu falar em MMC e MDC, eu tenho que, imaginar coisas comuns. Comuns tem que ser o quê? Mais do que um elemento, ou seja, de 2 em diante. Qual é o MMC de 10 e 50? Aí beleza. Qual é o MDC entre 10 e 50? Aí beleza, certo? Qual é o MMC de 10, 5 e 15? Qual é o MDC de 10, 5 e 15? Então, mais do que dois elementos, ou de 2 a mais elementos. Não pode, galera, é ter um MMC e MDC de um elemento só. Tranquilo? Aí a questão não é MMC e MDC, uma outra pergunta. Pode ser múltiplo, divisores, uma outra pergunta. Mas MMC e MDC não é. Tranquilo? Então, fixe na cabeça que quando você fala de MMC e MDC, são mais do que um elemento, ou seja, de 2 a mais elementos. Vamos lá? Bom, MDC, máximo divisor comum. Vamos lembrar do tópico passado que eu falei com vocês assim, Eu cheguei aqui e listei para você, quais são os divisores de 40. E listei também com vocês quais são os divisores do número 20. Você tem anotado aí no seu resumo passado, Falamos assim, aqui foi 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Não foi isso aí? Foi, né? O do 20 foi o seguinte, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está correto? Tranquilo? Você percebe olhando para o quadro que eu tenho vários divisores em comum, não percebe? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 4, o 5, o 10 e o 20. Mas eu quero o maior deles, o maior divisor, o máximo divisor comum entre esses dois números aí. Então você vê claramente, que o máximo divisor comum, quem é aqui? O 20. Tranquilo? Então bora escrever aqui no canto o seguinte, botar um asterisco aqui. O MDC entre o número 40 e 20 vai ser o quê? O próprio 20. Tranquilo? Aí você fala, pô, Ricardo, mas na prova eu não vou fazer isso, né? Eu não vou ficar abrindo o caso, estudando para saber. Claro que não. Tem um processo prático para você fazer isso. Isso que eu estou explicando aqui é para você entender o conceito da coisa. Você tem que decorar necessariamente, macetadamente falando, e você cuspir aquela informação sem saber o porquê. Então, a ideia vem daqui. Agora, o processo prático, na prática, você vai resolver como um processo chamado fatoração simultânea. Tá bom? É assim que você vai resolver. Então, bora comigo aqui, Vamos pegar aqui, escrever ao lado o elemento 40 e o elemento 20. Bora passar um traço aqui e vamos fazer o processo prático. Repare, quando eu colocar um número aqui na direita, que é um número primo, e ele atender a todos os elementos, eu vou escrever o quê? FC, fator comum. E não ficou em todos os 10, 9 apenas, ou 8, ou 7, ou 6 atenderam, mas não atendeu os outros, aí não é mais fator comum. Aí eu escrevo FN, tudo bem? Tá aqui, FN no outro caso. Tudo bem? Então bora aqui, Por 2, aí eu pergunto, esse 2 aqui atendeu os dois ao mesmo tempo? Atendeu. Então eu escrevo aqui, FC, fator comum. Então vou fatorar, vai dar quanto? 20 e 10. Novamente por 2, vai dar o quê? Fator comum, porque atendeu os dois ao mesmo tempo. Então aqui vai ficar o seguinte, 10 e 5. Vou continuar pelo 2. Você fala, pô, Ricardo, mas esse 2 aqui não atendeu os dois. Não tem problema, mas atendeu a um deles. Aí eu vou, continuo o processo e escrevo FN, fator não comum. Então, FN, fator não comum. Tudo bem? Ficou o seguinte, 5 e 5. Agora eu vou fazer o quê? Por 5. Vai ser fator comum? Vai dar quanto? 1 em 1. Cheguei no final aqui, 1 em 1, acabei o processo da fatoração simultânea. Tá bom?
Se tratando de MDC, eu só pego o fator comum. Eu só pego o fator comum, ó. Só esse aqui me interessa. Então vamos ticar aqui, ó, quem é fator comum? É esse, é esse e é esse. Tranquilo? Então aqui ao lado eu podia escrever o seguinte, ó. Quem é então MDC entre 40 e 20? 2 vezes 2 vezes 5, ó. 2 ao quadrado vezes 5. Ou seja, 4 vezes 5 é o próprio valor 20 que eu já tinha feito com vocês. Eu apenas confirmei com o processo prático que isso funciona. Então, traduzindo em miúdos, na prática, você vai fazer o quê? Processo da fatoração simultânea. Tranquilo? Deixa eu botar só uma legenda para vocês aqui, ó. Que no curso online você não pode me perguntar. Então, bora perguntar aqui, bora escrever aqui, ó. Esse aqui vai ser o quê? Fator comum. E esse aqui, FN, fator não comum. Tranquilo, gente? Essa é a nossa simbologia. Ficou claro o pensamento de MDC? Aí você está em casa pensando, pô, Ricardo, eu até entendo, rapaz, quando eu vejo esse processo. O meu professor do colégio, meu professor do cursinho, você aqui no curso online, outro curso online que eu já assisti, né? Aula particular, enfim, todos os processos que você tem aí de aprendizagem de matemática hoje em dia, com tecnologia, não é isso? Você fala, meu problema é aplicar nas questões, eu não consigo entender a questão quando ela é de MMC e quando ela é de MDC. Fique tranquilo que na prática, quando for resolver as questões, eu vou deixar bem claro para você, né? Sendo a coreba de, use tal palavra, quando cair uma palavra assim, assado, é MMC, MDC. Não vai nessa onda não, você vai entender o processo de forma bem simples e vai ver que toda questão ela segue uma certa lógica para mostrar se a questão é de MMC ou MDC. É só você seguir esse padrão que você vai se dar sempre bem e vai acertar essas questões. Tranquilo? Então imagino que ficou claro para você aqui a ideia do que é o MDC. Vamos agora falar o que é o MMC. Então vamos para a direita aqui agora explicar esse processo. Bom, vamos colocar dois casos aqui, ó, semelhantes ao anterior, que é o seguinte. Quem são os múltiplos do número 8 e quem são os múltiplos do número 6? Então, os múltiplos do número 8 serão 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e por aí vai. De início você vai ver que esse conjunto de múltiplos é o quê? Ele é infinito. O conjunto de divisores é o quê? Finito. Importante lembrar aqui o seguinte, ó, toda vez que você lista os divisores de um número, o 1 é divisor universal, é divisor de qualquer número. E quem é o maior divisor do número? Ele mesmo. Então, duas propriedades para você lembrar. Que não precisa escrever porque não está caindo no vestibular, tá? E quem é o maior divisor de um número? Ele mesmo. Sempre assim. Então, o maior divisor aqui do 40 é o 40, o maior divisor do 20 é o 20, o maior divisor do 50 vai ser o 50, tá certo? E 1 vai atender a todos ao mesmo tempo. Bom, múltiplos, é só você pegar, começar com 0 e sair somando 8. Vai fazendo o processo. Múltiplo de 6, comece com 0 e vai somando 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, e aí vai. Você percebe que o 0 é múltiplo universal também, é múltiplo de todo mundo, tá certo? Aí maior múltiplo agora eu não tenho, né? Que ele vai sempre acrescentando valor e aí se torna uma coisa infinita, você não tem como descobrir o maior múltiplo de um número, tá? Então você vai, ó, um conjunto infinito. Tranquilo? Aí você fala, pô, Ricardo, entendi mais ou menos a ideia. Você vai comparar agora, né, os múltiplos em comum. Mais ou menos isso. Então, você tem um 0 em comum, você tem um 24 em comum, você tem um 48 em comum. Aí você fala, Ricardo, então eu entendi. Se é o mínimo múltiplo comum, então vai ser 0. Exceto 0, qual é o menor múltiplo comum? Porque senão seria sempre 0. Então, exceto 0, qual é o menor múltiplo comum? É o 24. Então, ó, se você viu o processo prático, ou melhor, o processo que ainda não é prático, o processo de explicar o porquê da coisa, você viu que o MMC entre esses dois números é quanto? 24, tá? Bom, aí você fala, claro, que eu vou querer fazer o processo prático, né? O processo da fatoração simultânea. É a mesma coisa que esse processo da esquerda aqui que fizemos em divisores, no caso do MDC. Porém, agora você vai utilizar todos os elementos, fatores comuns e também fatores não comuns, todo mundo, e vai multiplicar todo mundo. Então vamos aqui ao lado, ó, vamos escrever o número 8 e o número 6 e vamos fazer o processo da fatoração simultânea. Bora comigo aqui, ó. O 2 atende aos dois? Atende, então escreva aí fator comum. Aí dá o quê? 4 e 3. O 2 atende a todo mundo? Não, só atende ao 4 e não ao 3. Então vai ficar o quê? 2 e 3. Continua por 2.
Fator comum? Não, porque só pegou para o 2, então ficou 1 e 3. E agora 3, ó, fator não comum, vai dar 1 e 1. Encerramos aqui sempre quando chegamos no 1 e 1. Você fala, pô, Ricardo, mas eu já vi outro processo prático de um professor ensinar o MDC de um outro jeito. Aí você pode ficar à vontade de fazer o processo dele, tá? Eu não gosto de ensinar 3, 4 processos para a mesma coisa, não, porque eu acho que confunde mais do que ajuda. Geralmente o que eu escolho ser mais fácil, o que eu julgo ser mais fácil, é o que eu ensino. Porém, se você viu um outro processo prático com o seu professor e acha mais confortável, fique à vontade e faça o processo que você viu com ele. Tranquilo? Então bora aqui o seguinte, ó. Chegamos nesse tópico aqui. Como eu te falei, ó, você vai usar todo mundo. Fator comum e fator não comum. Então bora aqui, ó. Esse eu vou pegar, esse e esse. Todo mundo, tá certo? Então bora escrever aqui ao lado o seguinte. O MMC entre o número 8 e 6 vai ser o quê? 2 à terceira vezes 3. Ou seja, 8 vezes 3, né? Que dá quanto? 24. E já vimos que 24 é o mesmo elemento que daqui. Eu só provei a você que o processo prático funciona. Expliquei de onde veio o pensamento e utilizei o processo prático. Tranquilo? Aí você está aí pensando, pô, Ricardo, eu entendi o que você falou, agora eu estou achando esse negócio meu sem lógica. Porque é o seguinte, se você vai usar todo mundo, para que diabo você colocou aqui ao lado na direita fator comum e fator não comum? Se você fizer uma questão apenas de MMC, não precisa escrever ao lado quem é comum e não comum, que você vai multiplicar todo mundo. Acontece às vezes de uma questão de pedir um MMC e o MDC daqueles dois números. Aí se você pegou e não colocou do lado quem é comum e não comum, na hora do MDC, que você vai ter que pegar só o fator comum, você vai ter que voltar de novo para olhar, para ver quem é comum e não comum. Concorda comigo? Então se a questão for apenas de MMC, não precisa escrever ao lado. Mas se a questão pedir uma relação entre MMC e MDC, você vai ter que fazer o quê? Escrever o processo normal e na hora do MDC você pega só o fator comum. Foi claro? Então, essa é a ideia. Existe uma conexão, galera, é o seguinte, uma junção entre MMC e MDC. Você tem que estar afiado nisso aí. Já caiu nas provas estaduais aqui da Bahia, se eu não me engano foi na UESC ou foi na UESB, tá? Do interior aqui da Bahia, estadual, pública, e cobrou essa relação entre MMC e MDC. E outros vestibulares também no passado cobravam muito essa conexão, tá certo? Hoje em dia não vem caindo tanto não, mas vamos explicar rapidamente. Que é o seguinte, ó. O pensamento é assim, ó. Um MMC entre dois números vezes o MDC entre dois números. O MMC de dois números vezes o MDC desses mesmos dois números é a mesma coisa que eu multiplicar esses dois números. Essa é a conexão que você tem entre MMC e MDC. Então fique atento, ó. Vamos aplicar na prática aqui para você ver que isso funciona. Porque o aluno só gosta, o aluno não gosta de demonstração matemática, né? A não ser que o cara vai fazer uma área de exatas, ou vai fazer um curso de matemática, licenciatura, ou engenharia da vida, ele pode querer realmente uma demonstração. Mas a grande maioria das vezes, o cara quer ver a forma mais objetiva possível, né? Se isso aquilo funciona na prática, tá? Para poder estudar, aprender e passar no vestibular ou passar no colégio. Essa é mais ou menos a ideia de 95, vamos dizer, sei lá, 90% dos alunos que estão assistindo nossas aulas aqui. Então a ideia é essa. Então vamos aplicar na prática e não demonstrar qual é a ideia disso aqui. A ideia é a seguinte, ó. Pegando essa conexão, vamos fazer assim, ó. Um MMC entre dois números, 8 e 6, que foi o exemplo que está aqui à direita, vezes o MDC de 8 e 6, vai ser, tem que ser a mesma coisa, né? Senão eu estou errado. De 8 vezes 6. Concorda? Então bora comigo aqui, ó. Que é um MMC de 8 e 6? Calculamos como o quê? 24. Então escreva aqui, ó. 24. Que é um MDC entre 8 e 6? 2. Por que 2, Ricardo? Porque só é fator comum, ó. Não é isso a teoria de MDC? Então é 2. Põe aqui. Tem que ser igual a quanto? 8 vezes 6. 48. 24 vezes 2, que é 48, é igual a 48? Verdadeiro. Então provei a você que funciona. Tranquilo? Beleza. Então, gente, essa aqui é a conexão que você tem que saber entre MMC e MDC. Fui claro? Agora existe um pensamento, gente, que é o seguinte, ó. Acho que cabe aqui, ó. Vamos apertar aqui um pouquinho. Acho que cabe. Chama sistema decimal. Que o Enem às vezes gosta de falar, ó. Sistema decimal. Sistema decimal quer dizer o seguinte, que a base dos números, a base é 10. Porque você tem alguns modelos de sistema de numeração. Sistema binário, sistema ternário, enfim. E o sistema decimal você tem o quê?
a base 10. Ou seja, o seu universo de estudo de elementos é do 0 até o 9. São 10 elementos, tá? Não vou entrar em delongas não, porque tem explicações mais sobre isso. Tem uma binária, a galera de informática usa muito código 01 e tal, mas não vou entrar em delongas não. Vou ser mais objetivo. Então, ó, sistema decimal quer dizer que a base é 10. É o número trivial que a gente está acostumado a escrever. Número 10, número 2, a base é 10. É que nem logaritmo, mas aparece tanto que você não precisa escrever, você omite, tá certo? E tem umas conexões bacanas você saber que é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o exemplo A, depois o exemplo B. Vamos pegar o exemplo o número 12. O que quer dizer o número 12? Esse primeiro elemento aqui, ó, da direita, chama-se unidade. Esse aqui chama-se o quê? Dezena. Então eu tenho o quê? Uma dezena e 2 unidades. Concorda comigo? Eu posso reescrever isso em potência de 10, ó. Uma dezena. 1 vezes 10 é a primeira. Depois, mais 2 unidades. Mais 2 vezes 10 elevado a 0. Tudo bem? Reescrevi o número 12 de uma forma diferente. Então, uma dezena dá 10. Então fica assim, ó, 10, né? Mais 2. Sabemos que é o próprio 12. Se eu pegar aqui para você agora o número 123. Vamos lá. Isso aqui é o quê? Unidade. Isso aqui, dezena. Isso aqui, centena. Então eu tenho o seguinte, uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. Então vamos lá. Uma centena, 1 vezes 10 a quadrado, mais 2 dezenas, 2 vezes 10 a primeira, mais 3 unidades, uma centena, isso daqui dá 100. 2 dezenas, isso aqui dá o quê? 20. 3 unidades, isso aqui dá quanto? 3. Claro que somando os 3 dá o quê? 123. 23. Vamos pegar outro exemplo para fechar aqui, ó. Vamos pegar o exemplo C. 1234. Isso parece bem besta, né? Mas o Enem já cobrou isso. O Enem chegou, botou um número que eu não me recordo de cabeça, mas está na lista de vocês aí de casa, né, do módulo, que aí ele bota um número grande, assim, 6, 7 elementos. E um daqueles falta. Ele pergunta qual é o nome daquele aí. Acho que era unidade de milhar, ou era dezena de milhar. Entendeu? Uma coisa super simples. Caiu no Enem. 5ª série primária, 6º ano. Certo? Que hoje em dia chama de 6º ano, né? Então, coisa super simples e caiu. Tá certo? Então é o seguinte, ó. Isso aqui sabemos que é o seguinte. Isso aqui chama-se unidade, dezena, centena. Aí aqui é só repetir, ó. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Tranquilo? Isso aqui é 1.000, né? 1.234. Então, bora aqui, ó. 1 vezes 10 a terceira, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 a primeira, mais 4 vezes 10 a 0. Porque 10 a 0 é 1. Não é isso? Vezes 4 é 4. Tranquilo? Então, esse número está reescrito assim, ó. Se eu chegar aqui, é só escrever o quê? Escrever aqui 1.000 mais 200 mais 30 mais 4. Se eu somar tudo, com certeza tem que dar o quê? 1.234. Isso chama sistema decimal. Tranquilo? Existiam coisas mais complexas para poder falar, que no passado caía, e hoje não vem caindo, mas eu não vou entrar em delongas pelo motivo de não estar tentando ensinar muito conteúdo para você, né? E você gastar a sua energia, a sua memória. A gente vai tentar ser, como eu falei, o mais objetivo possível, tentando pegar os assuntos que mais caem no Enem, também na banca Gustec, também na banca Strix, né? Só que o eixo principal realmente é o Enem, fazendo realmente muitas questões, mas sendo bem objetivo na teoria. Então, na hora de ensinar a teoria, eu vou ensinar realmente o essencial que vem caindo, tá? O que não vem caindo, eu vou tentar não estar falando para não perder tempo, beleza? Eu vou sair, você vai dar seu print e a gente volta agora com os vídeos só com questões. São 15 questões de matemática básica desse bloco. São 3 blocos, tá? O primeiro bloco eu já falei o que é, múltiplos divisores, MMC e MDC. O segundo bloco, potências, raízes, produto notável e fatoração. E o bloco 3 é razão, proporção, escala, grandeza diretamente e inversamente proporcionais, dízima, regra de 3 simples e composta e mudança de unidades. Tranquilo? Esses 3 blocos aí é tudo que a gente vai falar de matemática básica que você precisa para brocar nos vestibulares. Tranquilo? Dê seu print aí e vamos nessa. Bom, gente, eu vou falar aqui para fechar a teoria do bloco 1, tá? É só uma dicasinha bacana que ajuda nas soluções de questões de matemática básica, que chama critérios ou regras de divisibilidade, tá certo? É você verificar
conhecer algumas técnicas para você ver, bater o olho rápido e ver se aquele número é ou não é divisível por certos valores. Então vamos imaginar o seguinte aqui, ó. O primeiro critério que eu vou falar é o critério do número 2. Tá? Eu não vou fazer um quadro muito bonito não, porque isso aqui é mais prático. Vou colocando exemplos aqui, apagando e te ensinando e você vai anotando depois, tá? Qual é o critério do 2 aqui? O critério do 2 é o seguinte, é toda vez que o número for par. Toda vez que eu tiver um número par, eu vou dizer que ele é divisível por 2, tá certo? Então exemplos aqui quaisquer, ó. Sei lá, o número 4, o número 8, o número 1, 2, 3, aí no final eu termino com 4. Eu olho o último algarismo, se esse algarismo é par, o número é todo par. Com certeza esse número aqui, os 3 números, eu divido por 2 de forma exata, uma divisão exata, tá? Então esses 3 números aqui são divisíveis por 2. Tudo bem? Tudo bem? Esse é o critério aí do 2. Vamos para o critério do 3 aqui, ó. Como é que eu sei que o número é divisível por 3 quando a soma, ó, vou abreviar aqui, dos algarismos for divisível por 3? Pô, Ricardo, coloca exemplo aí para eu entender melhor esse negócio. Exemplo. O número 18. Esse número aqui é divisível por 3? É, porque se eu somar os algarismos 1 mais 8, eu vou encontrar 9. E o 9 eu divido por 3, então com certeza esse número aqui é o quê? Divisível por 3. O número 279 é divisível por 3? Soma os algarismos aí. 2 mais 7 mais 9. Aqui dá quanto? 11 mais 7, 18. Somei e encontrei 18. O 18 é divisível por 3, que é o caso de cima? É. Então esse número todo aqui também é o quê? Divisível por 3. Ficou claro o critério do 3 como é que funciona? Tranquilo, né? Beleza, vamos para o critério do 4 agora aqui, ó. O critério do 4 é o seguinte, ó. Tenho duas hipóteses. Os dois algarismos da extrema direita têm que terminar em 0, 0, ou os dois algarismos da extrema direita têm que formar um número divisível por 4. Então, ó, isso aqui são os algarismos da extrema direita, ó. Exemplo, Ricardo. Coloca o exemplo para eu entender melhor esse negócio aí. Repare. 100. 100 é divisível por 4? É. Por quê? Porque terminou em quem? 2 zeros. Esse critério aqui, ó. Ficou claro? Então, com certeza, terminou em 0, 0. Eu divido esse número de forma exata por 4. Outro exemplo. Se eu pegar aqui o número 1024. Se eu pegar o 1024, pega os dois algarismos últimos aqui, ó. 24 você divide de forma exata por 4? Divide. Então o número 1024 também é divisível por 4. Tranquilo? Esse é o critério aí do 4. Beleza. Letra D. Critério do 5 agora. Ou você termina na extrema direita por 0, ou na extrema direita por 5. Certo? Exemplo, Ricardo. Coloca exemplos aí para entender melhor. O número 10, o número 15, o número 1, 2, 3, 4, 5, 5. Terminou na extrema direita com 5 ou com 0? Com certeza esse número é o quê? É divisível por 5. Tranquilo? Esse é o critério do 5. Letra E. O critério do 6. O critério do 6, ele tem que atender, ó, tá assim, ó, C. O critério do 2 e tem que atender ao mesmo tempo o critério do 3 ao mesmo tempo, ó. I. Exemplo. O número 18. Esse número é divisível por 6? É pelo seguinte, ó. Atendeu o critério do 2? Atendeu porque ele é par. Então, ó, atendeu. Atendeu o critério do 3? Atendeu porque a soma forma 9 e 9 você divide por 3. Que é esse caso aqui, ó. Então ele atendeu o critério do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Então ele atendeu o critério do 6. Então com certeza o 18 você divide de forma exata por 6. Tranquilo? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o... 1, 0, 3, 4, vamos botar aqui, 5, pronto. Esse número é divisível por 6? Não. Por quê? Primeiro que ele não atendeu o critério do 2, porque ele não é par. Ó, então, não atendeu. Ó.
E mesmo se tivesse atendido o critério do par, vamos para o próximo critério. Olha a soma aqui. 5 mais 3, 8. Mais 0, mais 1. 9. 9 divide por 3, divide. Ele atendeu o critério do 3, mas não atendeu o critério do 2. Então, por esse motivo, ele não é divisível por 6. Eu não consigo pegar ele e dividir e encontrar a resposta 0. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Rapidamente, ó. 10,35 divide por 6. Dá 172,5, quebrado, né? Então, na verdade, o número decimal não considera com o critério de ser divisível, não é isso? Então, por esse motivo, esse número aqui não é divisível por 6. Tranquilo? O critério do 7, gente, é bem chato, bem mecânico. Então, é melhor você fazer realmente no braço e ver se divide o número por 7. A prática aqui não ajuda muito, não é muito legal. Então, geralmente eu não falo não, tá? Então, pulo do 7. Falamos do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Vamos para o critério agora do 8. Gente, o critério do 8 é muito parecido com o critério do 4, ó. Só que ao invés de ser duas casas decimais, ou melhor, duas casas finais aqui, decimais não, finais, ó, ele tem que terminar em seguinte, ó, em 3 zeros, ou tem que terminar com 3 casas decimais, formando o número divisível por 8. Exemplo, Ricardo, para ficar melhor esse negócio. Vamos lá. O número 1000 terminou em 3 zeros, terminou. Então esse número aqui com certeza é divisível por 8, tá certo? O próprio número, Ricardo, você botou lá o 1024. Pega os 3 algarismos da extrema direita aí. Forma um número divisível por 8? Forma. Não forma? Porque o 24 divide por 8, de forma exata. Então, com certeza, o 1024, se você dividir o 1024 por 8, vai ser uma divisão exata. O 1024 por 8 vai dar 128. E 1000 dividido por 8, 125. Divisão exata, tá certo? Então, o critério é muito parecido com o critério aí do 4, não é isso? Ao invés de ser 2 da extrema direita, 2 algarismos, são 3 da extrema direita, tá certo? Em vez de ser o 000, o 3 algarismos que seja divisível por 8 no caso lá. Tranquilo? Beleza. Critério do 9 agora. O do 9, gente, é muito parecido com o do 3, ó. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, SA, soma dos algarismos, tem que ser o quê? Divisível por 9. Exemplo, Ricardo. Vamos lá. O próprio 18. Some aí. 1 mais 8 dá quanto? 9. 9 dividido por 9? Divide, né? Então, com certeza, o 18 é divisível por 9. Dá 2, né? Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar 1, o 8 e o 9. Some aí. 1 mais 8 mais 9. 9 mais 9, 18, né? Esse 18 dividido por 9, divide. Então, esse número também, 189, se eu dividir por 9, vai ser uma divisão exata. Tá certo? Então, ó, 189 dividido por 9. 21. Tranquilo, gente? E para fechar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. O critério do 10. O critério do 10, gente, é só terminar o quê? Com 0. Qualquer número que terminar com 0, divide por 10. Então, um exemplo, Ricardo. Ó. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, não interessa o que eu botar, mas no final colocar um 0, pronto. Esse número com certeza divide por 10. Tá certo? E aí, se eu colocar, sei lá, 7, 7, 7, 1, 2, 2. E depois jogo 0. Botei o 0 no final, ele é divisível por 10.